Oi pessoal, meu nome é Sérgio Nicolau, sou criador de canários de cor e porte, médico veterinário. Estamos aqui hoje para os quadros das terças técnicas do nosso canal. Vem com a gente. Pessoal, o assunto hoje será imunidade, o segundo assunto técnico que eu vou retratar para vocês, porque eu acho que imunidade é o principal fator de qualquer criação, é o principal fator da vida, bem dizer, né? Quando não tem imunidade, isto é o contrário de saúde, né? É o contrário das taxas de sobrevivência, ou o contrário das taxas reprodutivas e assim por diante. Pessoal, o que é a imunidade? Muitas das pessoas entendem quando falam, ó, caiu a imunidade baixa, a pessoa entende que é uma chance maior de ficar doente, é uma chance maior de morrer, mas não entende bem biologicamente o que acontece numa queda de imunidade. Os criadores de canário, os criadores de aves em geral, não precisam entender também a fundo o que é uma imunidade. Como que acontece desde a célula, desde todo o sistema imune, mas o criador precisa saber o que causa a queda de imunidade. Isto é um fator imprescindível para a criação. Eu recebo muitas perguntas, né? Serginho, mas por que tinha 5 filhotes com uma pintinha preta e 2 morreram e outros 3 não morreram? Por que tinha tanto passarinho numa gaiola e um ficou rouco e o outro não? Um teve uma lesão no olho e o outro não. Um teve problema de pata e o outro não teve. E assim por diante. Por que, Serginho? Isso a gente explica perfeitamente com a palavra, por conta da imunidade. Eu sempre procuro trazer o Covid para alguns assuntos explicando a medicina, no meu caso a medicina veterinária, porque ela é uma coisa bem atual para a gente, com vários casos, uma coisa que demonstra perfeitamente alguns exemplos que eu preciso. Neste caso, por que muitas pessoas pegaram Covid e morreram? Outras pegaram Covid e ficaram muito mal, mas não morreram. Outras pegaram e não tiveram nem sinal e outras nem pegaram. E essas 4 possíveis situações poderiam estar no mesmo local de infecção da mesma cepa. Por que isso, pessoal? Isso é de acordo com a imunidade de cada um, tá? A gente tem no nosso organismo um sistema preparado de defesa. Esse sistema de defesa, ele é para combater a entrada de coisas que podem nos fazer mal. Ele é feito para interpretar o que já fez mal para a gente, para não fazer de novo. Então, quando a gente cria células de memória de defesa, né? Células de defesa de memória, que é as células que, no caso, alguns anticorpos, que pega este invasor, identifique e quando ele invadir de novo já sabe como eliminar ou já sabe que ele é um invasor. No caso da imunidade, o que é o contrário da imunidade? O contrário da imunidade é estresse. Então o tema é imunidade, mas eu vou falar muito mais de estresse do que imunidade, porque o estresse, por mais que você aí pense que estresse é ter que trabalhar cedo, a mulher falando na sua orelha que o cartão vai vencer e que pescaria é o contrário do estresse, então neste caso a pescaria ela aumenta a imunidade, tá? O estresse nada mais é do que aquilo que sai do normal, aquilo que sai do programado, do ideal. Tudo que sai do normal, do programado ideal, então no caso, quando você está nervoso, você está com frio, com fome, com sono, com calor, com dívidas, brigou com o vizinho, brigou com a mulher, bateu o carro, tudo que aquilo não é o ideal para você, te causa um estresse. E dependendo da quantidade desse estresse, esse nível de estresse é proporcional ao nível de imunidade, inversamente proporcional. Porque quanto mais alto está o nível de estresse, mais baixo está o nível de imunidade sua. A imunidade é todo aquele sistema de defesa que protege o seu corpo e resolve tudo sozinho.
Então, muitas vezes a pessoa acha, tô com dor de cabeça, preciso tomar um remédio. Tô com uma ferida, preciso passar uma pomada para cicatrizar essa ferida. Tô com o olho avermelhado, preciso pingar um colírio para tirar essa vermelhidão. E pessoal, nosso corpo ele foi feito para se recuperar sem a ajuda de medicamento. É claro que os medicamentos trazem muitos benefícios, não quero ser um naturalista que vamos viver sem medicamento, não é isto. Mas o nosso corpo cicatriza sozinho. O nosso olho vai corrigir aquela circulação sanguínea, aquela hiperemia sozinha. Nosso corpo foi feito para se reparar sozinho, tá? Então, que é tudo de acordo com nossa imunidade. Novamente, a nossa imunidade ela que faz a cicatrização, ela que, quando eu tô com gripe, ela tenta ajeitar tudo para eliminar a gripe, ela aumenta a temperatura corporal, ela faz isso, ela forma o catarro, para o catarro excretar o patógeno, ela faz todos os fatores preparados para isso. É claro que os medicamentos vêm para somar e para corrigir os casos que a nossa imunidade natural não é capaz de resolver sozinha. Mas em muitos e muitos casos, uma pessoa com imunidade alta, ela consegue resolver muita coisa, tá? A gente pode citar o exemplo de uma cicatrização. Uma pessoa com imunidade alta, uma cicatrização de uma pessoa com diabetes. Então, o nosso corpo foi feito para isto. Então, no caso das nossas aves, o contrário de imunidade também é o estresse. E o que causa estresse nas nossas aves que não tem uma conta para pagar? O passarinho, a ave, nossa, os estresses que ela tem, a gente tem vários tipos de estresse, mas, por exemplo, o estresse térmico. O que é o estresse térmico? Uma temperatura muito alta, um dia de calor imenso, ou uma temperatura muito baixa, um dia que está muito frio. Ou também é pra gente aquela alteração de temperatura muito brusca, que no mesmo dia faz 10 graus de manhã e 33 graus às 3 horas da tarde. Então, essa alteração brusca de temperatura é muito prejudicial para a imunidade das aves. Inclusive, por isso que num galpão de avicultura, de frangos de corte, de postura, tem todo um controle de temperatura, porque eles sabem que se deixasse naturalmente, seja como Deus quiser, a temperatura que tiver durante o dia, aquilo vai causar uma mortalidade, uma baixa de imunidade tão grande que os prejuízos reprodutivos, produtividade mesmo, vão ser enormes, tá? A gente tem históricos de uma alteração de 8 graus de temperatura dentro de um galpão, de uma granja de perus, por exemplo, ela pode levar a 20% de mortalidade do lote, tá? Então, para você ter uma noção que um peru, uma ave muito maior, o que 8 graus de variação representa para eles. É claro que eles não foram selecionados para suportar tanto. Nossos canários, por nunca ter sido criado em sistema controle de temperatura, tem uma facilidade maior com essa alteração, mas saibam que a alteração de temperatura é algo muito ruim para a ave. Outro estresse que a gente tem, estresse nutricional, que vai desde falta de nutrientes, falta de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de tudo que vocês possam imaginar, como também excessos desses suplementos, como também passar fome. Aquele cara que quer, vou viajar e vou levar o transportinho no meu carro sem comida porque é só 5 horinhas. O passarinho vai chegar vivo, vai chegar que muitas vezes você não vai perceber que ele sofreu, mas isso é muito prejudicial para a imunidade dele. Então não recomendo nunca a ave ficar sem alimento. Nem se for meia hora, uma hora. A ave, vocês podem olhar, pessoal, a ave está o tempo todo comendo. Por quê? Porque isso é o fisiológico dela, isso é o normal para ela. O que você tem que fazer no caso, não quero que ela engorde, não quero que ela faça, que ela tenha prejuízo por excesso de alimentação, é corrigir a alimentação dela, não tirar o alimento. Até porque o pH do estômago de uma ave ele é muito ácido, né? Um pH bem baixo. E se ele não tiver conteúdo, aquele pH vai começar a fazer uma gastrite ali, vai começar a fazer uma úlcera no estômago e isso vai ser prejudicial. Ou quando não, o intestino também, um intestino muito fino e muito potente. A gente até brinca que é estômago de avestruz, né? Na verdade, a capacidade de gestão de uma ave é muito grande, comparando com outros animais.
Por quê? Porque ela tem uma qualidade ali de suco gástrico, mais sucos intestinais, mais qualidade de velocidade intestinal, que você deixar ela com fome, o próprio intestino dela, uma alça, a mucosa intestinal começa a digerir a outra, isso vai lesionando, tá? Então isso é muito prejudicial, uma ave ficar com fome. Fora isso, a questão da imunidade vai cair, tá? Porque ela vai sentir fome, que dali não vai ser o ideal para ela, e vai liberar um hormônio, que depois eu vou falar para vocês qual hormônio é este, e isso vai dar uma queda de imunidade. Outro fator de estresse, estresse hídrico. O estresse hídrico é quando o animal passa sede. Então o animal não pode passar sede. E a sede para a ave, 1 hora para a ave é como se fosse 3 dias para a gente. Imagina só que é uma ave de 20 gramas que bebe 1/4 do seu peso por dia de água. Tá? Então bebe 5 ml de água por dia, uma ave de 20 gramas. Seria como se a gente, com 100 quilos, bebesse 25 litros de água. Então a proporção do metabolismo de uma ave é tão mais alta que a do humano que a gente ficar 4 dias comendo só farinha sem água é igual a eles ficar 1 hora comendo só semente sem água. Então a ave não pode passar sede. Isso vai dar uma dor de cabeça, vai dar todo um problema circulatório, um problema térmico na ave também, porque a água regula a temperatura, né? Então a ave não pode passar sede. De jeito nenhum. Outro fator de estresse, né? Que esse também é do humano, dou até um exemplo de humano, é o estresse populacional. Quem aqui na escola nunca correu de um amiguinho e falou, o cara apontou pra ele assim, cara de mal, falou assim, vou te pegar lá fora. Cara, essa frase, eu não sei se foi só comigo, mas eu acho que todo mundo passou por isso. Tanto que eu comecei a fazer Muay Thai depois disso pra não sofrer mais consequências, tô brincando. Mas quando alguém falava isso pra mim, aquilo, o meu batimento cardíaco mudava, a minha sensação, minha pressão corporal, o gosto na boca mudava e aquilo ali gerava uma ansiedade, um nervosismo, uma alteração que era sentida, né? E aquilo nada mais é que um estresse populacional de briga, de domínio de território. Então, pessoal, até estava num cliente meu no Eduardo Sutter, no atendimento veterinário no hotel dele, e até fiquei sem graça depois, porque tinha um dos merger dele, um dos melhores merger que ele tinha, tava na voadeira brigando com o outro, mas o tempo todo. E eu falei pra ele, separa aqueles canários que o nível de estresse deles está altíssimo, né? Porque é uma briga incessante, é briga mesmo de domínio de território que vence quem sobreviver, porque é um correndo atrás do outro sempre. E ele até falou, tipo, eu saí da casa dele e tal, chegou à tarde e falou, Serginho, você acredita que o canário morreu? Eu falei, putz, Eduardo, agora eu tô até chateado, porque parece tipo, que eu cantei a morte dele, né? Mas, na verdade, é uma coisa óbvia pra mim, né? Eu sabia que aquilo lá ia gerar um estresse tão grande que todos os fatores vitais ia ser alterado. Então, mas você tá brigando só um pouquinho, é normal, tal, não. Cada briga que aparece, igual eu disse o exemplo, só do cara falar que ia bater em mim lá fora na saída, que lá gerava um estresse muito grande. E na ave, só do canário da gaiola de um lado, olhar pro outro, falar, meu amigo, quem manda aqui sou eu, e cantar na cara dele, aquilo também já tá gerando estresse no outro. Fala, putz, o cara vai sair daquela grade ali do CQG, vai vir aqui, vai me bater. Então a gente tem que ter esse cuidado que muitas vezes também fica esquecido na criação de canário, principalmente, de território, de domínio, de dominância, tá? Então é muito importante manter essa ave tranquila, protegida na gaiola dela, sabendo que ali não vai vir o outro macho que vai entrar, que vai bater, que tudo. E que ela está num ambiente tranquilo, protegido, isso vai diminuir o nível de estresse e, consequentemente, vai aumentar a imunidade dela. Então, pessoal, a gente tem vários outros fatores de estresse. É simples pensar, temos textos de todos os tipos de estresse, mas, para resumir, o estresse é tudo que não é o ideal, né? Então, o estresse financeiro, a gente ficar devendo, com dívida, cartão, comendo juros, tudo, isso faz mal pra gente, isso muda nosso humor, muda tudo, e isso cai na nossa imunidade. Então, por que uma ave fica doente e a outra não? Por questão da imunidade, tá? Mas estava junto tudo, por que uma morreu e outra não? Então, por questão da imunidade.
Essa imunidade também tem uma imunidade adquirida, né? Uma imunidade que já vem congênita na ave, que ela é aquela ave mais rústica, por natureza. Ela, o cara pode falar para ela, ó, filho, vou bater em você, ele não tá nem aí. Pode passar um tempo maior de sede, que ele não vai se abalar, pode ficar um tempo com fome. Eu mesmo, quando fui trabalhar com meu pai uma época, ele almoçava às 5 horas da tarde. No começo me dava uma dor de cabeça, me dava um mal-estar, passando mal, desmaiando. Pai, você tá com fome. Depois fui acostumando também, então acabar acostumando. O que eu estou falando para vocês não é para acostumar a ave num ambiente de estresse. É só explicando que tem aves que já são mais preparadas, por isso que elas não sofrem tanto com isso. São animais mais rústicos que a gente fala. Quando a gente fala que o animal é mais rústico, é que ele suporta mais estresse. No caso do bovino, um animal rústico é um animal que suporta mais o carrapato, suporta mais o calor, suporta mais ficar num pasto, numa invernada longa, que suporta mais andar para ir atrás da água. Então isso é tudo de acordo com a rusticidade. Uma rusticidade tem uma imunidade maior, então suporta mais todas as divergências, suporta mais os estresses, tá? Então é isso, pessoal. Então a ideia aqui é trazer para vocês, dar o melhor para a ave de vocês, dar o melhor conforto, o melhor bem-estar animal. Depois eu vou comentar um pouco sobre os 5 fatores de bem-estar animal, explicar o porquê que um acaba até interferindo no outro, que não é possível você completar os 5 em hipótese alguma, que uma coisa não permite a outra, mas a gente buscar esse bem-estar animal é muito importante para as nossas aves e dar o melhor para elas, para não ficar muito dependente de medicamentos, dependente de como que eu faço para criar, dar papinha, não sei o que. Fornecendo a melhor situação para elas, elas não vão ter estresse, a imunidade delas não está alta e o que vier para elas domina no peito e bate. Então não vai ser muito problema, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Compartilhe com o pessoal aí. Comente aí se gostou do vídeo. E muito obrigado.